estamos chegando ao final da 4ª temporada do Persona em Foco. Realizamos entrevistas com os maiores nomes do nosso teatro, cinema e televisão. Gente que faz parte da história da nossa cultura. Para encerrar essa temporada, fizemos uma seleção dos melhores momentos de cada uma dessas entrevistas. São trechos que nos revelam a paixão e o profissionalismo com que esses artistas se dedicam ao seu ofício. É o que vamos mostrar nesta e na próxima edição do Persona em Foco. O melhor do melhor. Bom programa. Conta pra meninada quem foi Lanny Dale, por favor. Vamos. Lanny Dale foi uma das maiores referências do jazz, né, da dança moderna, né, do jazz, no mundo, porque ele é um americano, era um americano, andou por esse mundo inteiro, trazendo uma coisa completamente nova, que era o Dizzy Croquettes, né, que era um grupo de bailarinos, cantores, atores, comediantes, que faziam performances que até hoje é moderno. E esse cara veio para o Brasil, né, trazendo o Dizzy Croquettes, e eu vi no Jornal Nacional uma entrevista dele, ele todo de purpurina, careca, dançando absurdamente. E eu disse, eu quero ser igual esse moço. Ele está no Teatro Brigadeiro, em São Paulo, enlouqueci a minha mãe, porque eu sou uma capricorniana enfurecida, insistente, e fiquei enlouquecendo a minha mãe até que ela me levou no Teatro Brigadeiro. Quando eu entrei, ele estava ensaiando o mambo, que era um solo que ele tinha maravilhoso, só de sunga, com um pouco da purpurina do dia anterior, ensaiando, suado. Aquela purpurina que já nasceu com ele. Já nasceu com ele, aquela purpurina, estava na pele dele. E eu entrei e vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero dançar igual a ele. Quando ele acabou de dançar, eu disse, por favor, desculpa, eu sou Maria Cláudia Mota-Ray, eu tenho 7 anos e eu danço igual a você. Ele, americano, fez, ah, bom? Eu falei, é. Ele falou, então dança pra mim. Eu falei, danço. Subi no palco e dancei. Igual ele imitava ele, né? Então é evidente que eu dançava parecido com ele. E vale dizer que a Cláudia, com 7 anos, já tinha a altura de uma pessoa com 90 anos, né? Isso já ajudou ela meio já caminho. Era uma loucura. Quando eu acabei de dançar, ele falou, mas é Lanny Dale de saia, ele disse. E me adotou para sempre, me colocou no canhão de luz, porque imagina, naquela época não podia nada, né? A censura. Então eu fiquei enfiada dentro de um canhão de luz com um pano preto, minha mãe do lado tremendo, com medo que alguém me descobrisse ali. E ali eu assisti pela primeira vez o Dizzy Croquettes, com 7 anos de idade, e fui completamente adotada por ele. Então, com 13 anos eu fui para Nova York, né? Que quando eu ganhei uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre, porque o Lanny me disse, vai ter audição no balé estágio, você vá fazer a audição, porque você vai conseguir essa bolsa e conseguir. Eram, na verdade, 3 pessoas só do Brasil e eu fui uma delas. E fui para lá, e minha mãe disse, mas como é que eu vou largar você em Nova York, sozinha, com 13 anos? Eu disse, olha, se você não me deixar ir, eu fujo. Simples assim. Assim. E aí, ela disse, bom, eu me alio a essa louca que eu pari, e vou ter um pouco de controle sobre isso, ou ela vai fugir. Bailarina, discípula do Lanny Dale, manequim do Clodovil. Bom, um passarinho me contou que, apesar de tudo isso, você se achava um pouco desengonçada, um pouco feiosa. Feiosa não, horrorosa. Não. E tinha uma coisa com a sua altura, e era desengonçada, não sei o quê. E o que você fez para resolver esse assunto? Não, na verdade, a altura eu gostava de ser alta, porque eu me achava um pouco acima do bem e do mal. Então eu gostava um pouco daquela coisa, né, grande. Mas eu era feia. Não. Mesmo. Não. Era. Porque se vocês olharem bem, quer ver? Fecha o close. Se vocês olharem bem, né? Tem um nariz de plástica, né? Eu vou contar essa história depois que eu levei o Eduardo junto comigo. Ele já contou. Ah, tá. Então, nariz de plástica, parará. Linda, não é? Mas, por exemplo, assim, no movimento, tipo, oi, gente, tudo bem? Bom, tem um jeito, entendeu? Cabelo.
Vamos voltar um pouquinho, que nós temos falado uma coisa super importante, que eu acho que define e dá muita referência para muita gente, que é o Teatro Colón, em Buenos Aires. Então, Buenos Aires foi, na verdade, porque eu tinha me apaixonado pelo namorado da minha irmã. Você não roubava só os amigos, né? Não, Ficou gente, claro. não é isso. É porque eu dançava clássico com ele. E aí eu me apaixonei por ele. E ela estava namorando ele também porque ela não tinha mais outra coisa para fazer, porque ela nem gostava dele muito. E aí todo mundo descobriu e ela queria me mandar para um colégio interno. E minha avó, como minha defensora, disse, não, ela vai para a Argentina comigo, porque eu estou indo morar 1 ano na Argentina, ela vai e fica 1 mês até acabar essa história, essa loucura toda. Depois ela volta. Eu fui para passar 1 mês, só que eu já estava toda organizada com esse ex-namorado dela, que era meu atual, né? E que eu ia me casar com ele. Estava tudo organizado. Então, eu precisava me emancipar. Então, eu dei uma folha em branco para minha mãe e disse, olha, mamãe, você assina aqui, porque como eu estou indo com a minha avó e ela tem mais idade, se acontece alguma coisa com ela, eu não sei o que fazer. Tudo queira, mas uma coisa de louco. Tá bom, assinou e eu fiz a minha emancipação. Porque eu ia chegar em Buenos Aires, ia passar 1 mês, levei 13 malas, toda a minha roupa, porque dali eu ia morar com ele no Jabaquara. Estava tudo organizado. Chegando lá, tinha uma audição no Teatro Colón de balé clássico. Falei, eu estava super em forma, voltando de Nova York, estava dançando horrores. Falei, vou lá ver, né, o que os argentinos fazem, tudo, vou lá. Fiz a audição, passei como primeira bailarina. Eu fui contratada pelo Teatro Colón com um apartamento, com um carro, com tudo, e eu acabando de fazer o colegial, não tinha terminado ainda o 2º grau, né? E eu não sabia o que eu fazia, se eu ia para o Jabaquara casar com ele, se eu dançava no Colón. E aí o Rubem Terranova, que é um grande coreógrafo, ele é argentino, mas está aqui no Brasil há muitos anos, ele era o primeiro bailarino da Susana Jiménez, que é a grande vedete argentina, né, que hoje há anos tem um programa chamado Hola Susana, que é um estrondo sucesso. É uma Hebe Camargo que cantava, dançava, só para vocês entenderem mais ou menos o que era essa mulher incrível. E ela estava fazendo uma audição para um espetáculo chamado Sexitante, que era uma revista musical, era uma revista. E eu fui buscar o Rubem no ensaio, aí o coreógrafo falou, nossa, que mulher alta, bonita. Ela dança, não, ela é uma super bailarina, acabou de entrar no Teatro Colón, mas será que ela poderia fazer o Colón e a gente ao mesmo tempo? Ela poderia vir para o espetáculo? Eu queria vê-la dançar. Eu estava de calça jeans, muito, anos 80, né? Calça jeans alta, assim, com uma camisa muito florida. Falei, dança para ele, dança. Dancei, ele ficou enlouquecido, me contratou, então eu tinha 2 empregos. Eu saía do Teatro Colón arrancando as pérolas de Julieta e botando meu biquíni e descendo a escadaria com mucho recato y gran disimulo y tendo vergüenza se puede mirar. Amor, eu era de vedete. Era vedete. 15 anos. Olha só, queria entender. Então, primeiro Nova York e depois Argentina, né? Então você Aí voltou... morei 1 ano e 2 meses na Argentina. Só voltei porque o Teatro El Nacional, que a gente fazia o Sexitante, pegou fogo. E o Colón estava de férias. Então eu vim para passar férias, quando estavam abertas as audições para o Chorus Line. Que foi porque você voltou. Que eu tinha visto 7 vezes em Nova York. E que eu fui vestida exatamente como a Sheila Bryant, que era a personagem que eu queria fazer. Fiz tudo. Então, agora, conta pra gente... Chorus Line, como é que foi o seu teste? Jesus. Foi uma das coisas mais hilárias desse mundo. Eu soube da audição, fui inscrição número 001 entre 1.500 candidatos. 3h30 da manhã eu estava na fila. Quando eu entrei, né, eu dei de cara com o Walter Clark, que era o produtor. Para quem não sabe, é uma das figuras mais importantes da TV. Né? Foi ele, na verdade, que criou a TV Globo. Né? Então, é simplesmente um gênio. E ele que trouxe esse musical para o Brasil. E estava ele e mais uma equipe dele de produção,
Aí ele disse, eu falei, eu sou Maria Cláudia Matarraia, eu tenho 15 anos e eu vim porque eu vou fazer a Sheila Bryant. Aí ele falou, que bom, mas assim, vamos ver se você passa no teste, né? Porque eu estou trazendo o americano aqui para escolher. Eu disse, pode escrever aí, sou eu a Sheila Bryant. Sou eu. Ele achou engraçado a abordagem, assim. Bom, fomos para o teste de dança e de canto. 10 em jazz, 10 em clássico. Eu realmente estava muito em forma, estava dançando muito bonito, muito bem. Aí, teste de canto. Eu só tinha cantado aquela musiquinha em espanhol, junto com todo mundo. Eu jamais cantei, né? E tinha que cantar. E aí me disseram, toma conhaque, que é bom para a voz. E eu não bebia nada. Até os meus 42 anos, eu jamais bebi álcool. Todo mundo sabe disso. Meus amigos sabem. E aí eu tomei um gole, assim, um shot. Pá! Amor. Sabe o que aconteceu? Eu já entrei, mas completamente torta. Me coloquei. O maestro deu o acorde. Eu jamais sabia o que eu tinha que cantar. Eu não sabia nem a música, nem a letra, não sabia nada. E ele disse, vai. Eu disse, então, eu esqueci o que eu ia cantar. Todo mundo se olhou, como assim esqueceu? Canta qualquer música. Canta a Terezinha de Jesus. Aí eu falei, tá bom. Aí ele deu o acorde, eu fiz Tereza. Lá, 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 lá. Eu não lembrava a letra. Vocês não têm ideia. Aí eu tinha que fazer audição de interpretação. E eu tinha de 15 para 16 anos, a personagem tinha 36 anos. A personagem tinha justamente essa história. Eu estou parando de dançar, estou no fim da carreira, será que eu estou envelhecendo? Será que eu estou crescendo? Esse era o texto do espetáculo e tal. A personagem mais velha da peça. E eu fui, me joguei, né? E aí, a Clarice Abujanra, que era minha professora de Martha Graham, que é dança moderna, do Balé Estágio, foi fazer o teste comigo. Eu quis morrer, né? Falei, meu Deus, como assim? A minha mestra fazendo teste comigo e eu, super, né? Não tinha nenhuma referência, tinha um curso de arte dramática, não tinha nada. Fiz o teste com ela e eu fiquei como substituta. Eu fiquei com ódio de ter ficado como substituta. Fui embora, peguei minha bolsa e fui embora. Menino, que eu saí da sala, minha mãe me pegou pelo cabelo. Me trouxe de volta. O quê? Você vai aonde? Eu não quero ficar como substituta, porque eu sou melhor do que a fulana e a cicrana, enfim. Minha mãe disse, você é o quê? Você não é nada, você tem 15 anos de idade. Você é uma fedelha que não sabe nada. Você vai fazer sim, você vai começar de baixo, você vai começar da onde você tem que começar. Tá pensando, tá louca? E aí me botou no lugar, me fez ir até o escritório do Walter Clark, assinar o contrato. Eu entrei puta da vida para assinar o contrato. Falei para ele, olha, para eu ficar de substituta, na coxia, com ódio de estar ali, em vez de voltar para o Colón, que eu sou a primeira bailarina, ou você me paga o dobro ou eu não fico. Ele deu aquela pausa e disse, tá bom, eu te pago o dobro. Eu falei, então tá bom. Pelo menos ganhando dinheiro eu tô. E foi. Só que não sei o que aconteceu, que as pessoas que ficaram com o papel acabaram não podendo fazer, e eu ganhei o papel desde o começo. Você lembra? Claro que eu lembro. Ah, meu Deus. Não, do outro lado. Pra cá. Pã. Sentimentos. Não, 2 passos. Então. Os intervalos. Acho que eu não lembro. Você não sabe nada, Eduardo.
Bom, me diz uma coisa. Nas nossas andanças aí pra esse mundão de Deus, como diz Plínio Marcos, a gente passou por muito hotel e tal, né? E você tem uma peculiaridade, assim, né? Toda vez que a gente ia preencher a ficha do hotel, eu sempre botava ator, né? O que você botava? Palhaço. Eu sempre enchi profissão palhaço. E teve um hotel uma vez que o cara achou que eu estava brincando com eles. Tirando sarro, né? Tirando sarro da cara dele. E ele veio furioso. E eu não sei porque, feliz coincidência, eu estava com a minha carteira de trabalho. Onde está escrito artista circense, meu DRT é de artista circense e palhaço entre parênteses. E ele brigou, eu falei, ó, por sorte, quando eu mostrei, ele ficou tão constrangido. E eu falei, não, é realmente minha profissão, desculpa, pode ter outras melhores, mas é que eu gosto. Muito bom. E nessa profissão de palhaço, você deve ter passado por milhões de perrengues, né? Situações, assim, de festa infantil, não sei o que. Até a gente tem um número, né, que você fez e tal. Conta aí alguma história, assim, desse percurso de ser palhaço, das roubadas, vai? Bom, que são as engraçadas, né? Teve uma época que eu vivi, basicamente, antes dos Palapatões, de animação de festa infantil. Então, eu pegava o meu carrinho e eu ia, no sábado, eu chegava a fazer 4, 5 festas de aniversário, com horário bem marcado. Nossa Senhora. Então, eu ia já maquiado, vestido, para chegar na festa, fazer e ir para outra, correndo para cumprir a tabela. E uma vez eu tô parado num semáforo, assim, pum, senti que bateu na traseira do meu carro. Aí eu desci, maquiado, paramental. Maravilhoso. Era uma senhora, eu olhei, ela estava tão assustada que ela tinha batido, que ela não olhou muito para mim. E eu olhei para ela assim e falei, a senhora está me achando cara de palhaço? Que maravilha. Aí, enfim, tem situações que aí a gente narra nesses números, como um menino que colocou um brigadeiro por trás da calça larga, e eu não percebi. E quando eu cheguei em casa, eu fui... Assim? Botou e apertou, mas não senti, realmente. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, eu me lavava e falava, o que é isso? Realmente, o palhaço sofre. De criança, chegar pra mim, um molequinho de 5 anos, chutar minha canela e falar, ô palhaço, me faz rir, meu pai te pagou. Gente, o mundo é cruel. Eu ia pra Praça da República, meu figurino na mala, e eu ficava com vergonha e ia embora. E aí eu fiz isso, sei lá, por uns 2 meses seguidos, umas 8 vezes, uns 8 finais de semana, até que um dia eu falei, a hora que eu puser o figurino, maquiar, vai todo mundo parar, fazer uma roda, vai me assistir. Não acontece isso. Não acontece nunca, né? Não, você pode pintar a cara, não aparece. Aí eu fui, fiz coisas de malabares, e aí percebi que formava uma roda, mas eu tinha que jogar com a plateia o tempo todo. E eu percebi que sozinho era impossível, e comecei a convidar alguns amigos. O Jairo, nessa época, a gente vivia um perrengue, a gente vivia uma vida muito miserável. Eu e o Jairo, a gente chegou a serrar um pacote de miojo, metade para cada um. A gente andou muito a pé para São Paulo, porque não tinha dinheiro para o ônibus. O Jairo fazia no Centro Cultural o espetáculo Concílio do Amor, direção Gabriel Vilela. Sucesso danado. Sucesso, uma coisa incrível. Incrível. E aí ele foi chamado a fazer uma novela na Globo, exatamente quando os Palapatões estavam começando, que a gente passava o chapéu na rua. E aí ele não acreditava que ele tinha um salário. Para quem dividia miojo... Ele foi fazer Barriga de Aluguel e virou o maior galã do Brasil, né? Sim. E aí, ele me conta muito essa história, a gente dá muita risada. E ele voltou para fazer uma peça de rua com você. E ele era o maior galã do Brasil. Conta aí como é que foi isso. Sim, campeão de carta na Rede Globo. Andar na rua com ele era impossível. Aí, a gente foi fazer na inauguração de um CDHU em Franca. E era uma roda gigante, assim, umas 700 pessoas, a gente fazendo espetáculo, já era maquiado, que parecia que enganava o público, que não era ele. Mas óbvio que o público foi percebendo. E a roda, à medida que o espetáculo foi acontecendo, foi diminuindo. Aí uma hora, no último número, eu virei e falei, Jairo, não faz o último, que era uma luta de boxe. Ele fazia
a luta, eu falei, deixa que eu faço com a Lê, você vai embora, vai embora, vai embora. Ele foi embora e foi para um vestiário do ginásio ao lado. E aí eu e a Lê terminamos o espetáculo, né? Com a roda aqui, praticamente nessa distância. Obrigado, obrigado. E o público, especialmente a mulherada, assim, cadê? É ele, é ele. A gente falou, não é, mas é ele. A gente falou, tá bom, faz o seguinte, ele tá lá no camarim, que é o vestiário, faz uma fila, ele vai dar autógrafo. Naquela época não tinha selfie, né? Vai dar autógrafo um por um. Fizeram a fila maravilhosa e tal. A gente entra no vestiário, o Jairo já tinha ido embora. Aí eu olhei para ele e falei, se a gente sair aqui, vão matar a gente. A gente sabe que ele não tá. Aí o pessoal da organização falou, ó, é o seguinte, o único jeito é vocês saírem pelo vidro, o carro do prefeito está do outro lado, vocês entram no carro e vão embora. Então a gente saiu pelo vidro do banheiro. Eu dei uma entaladinha e demorou aquele tempinho a mais de filme, que você fala, vai dar tudo errado. Aí alguém falou, eles estão fugindo! Mano, corria. A gente se jogou no carro, fechou a porta, a poeira levantou, eu falei, eu sou os Beatles. Com aquele pão correndo. Tem uma história de você no salão de cabeleireiro da sua mãe, com as vedetes, que você via. A minha mãe tinha um salão de beleza, né? Que perto, na Urca, onde tinha o cassino da Urca. E as vedetes, as atrizes, vinham sempre fazer a unha ou fazer cabelo lá. Ela fez muitas amizades. Então, eu era menino mesmo. Eu entrava escondido, porque ela recebia convites, entrava pela coxia e assistia espetáculos inacreditáveis do teatro de revista. Eu cheguei a ver Walter Pinto, que eram coisas monumentais, que é como se a gente, como corresponde ao que seria hoje um musical do jeito que a gente vê, de tanta riqueza que tinha, tanta criatividade e os cômicos maravilhosos, né? Grande Otelo, maravilhosos. Mas aí também tem um caso curioso que você foi parar num programa famoso na época, o Câmera 1, na TV Tupi, do Rio. E como é que foi que isso aí aconteceu? Essa história é boa. Eu fazia escola de teatro e eu adorava ver esse programa toda sexta-feira à noite. Era um programa de mistério e às vezes de terror também, né? E eu adorava esse programa. Um dia eu estou numa van, que na época chamava Lotação, e quem eu vejo lá? O diretor e apresentador, o Jaci Campos. Eu fiquei, digo, Jaci Campos, que eu via toda semana. Eu desço do Lotação, eu estou de guarda-chuva na mão, ele desce junto e ele não tinha guarda-chuva e pegou carona comigo. E eu disse para ele assim, eu sou seu fã, eu vejo seu programa toda semana, mas a minha opinião vale mais, porque eu sou estudante de teatro. Ele virou para mim e disse assim, eu estou precisando de um garçom alemão na próxima semana, você quer fazer? E aí eu estreiei dessa maneira, por acaso, quer dizer, se existe destino é um pouco isso, né? E aí fiquei 2 anos nesse programa, ou fazendo pequenos papéis, ou fazendo assessoria, fazia coisa de produção, ficava em volta e tal. E aí aconteceu uma história que todo mundo da Escola de Belas Artes, da Escola de Teatro, meus amigos, ficavam me gozando. Assim, semana que vem você vai ser o quê? O jornaleiro ou o padeiro? E assim, toda semana, até que ele me liga e diz assim, semana que vem você vai fazer o papel título. Eu enlouqueci. Eu avisei a família, os amigos, a Escola de Belas Artes, a Escola de Teatro, todo mundo. Sexta-feira, papel título. O programa chamava-se A Morte do Estafeta. Eu vinha de bicicleta, o caminhão me atropelava e os 4 telegramas que não eram entregues mudavam a vida dos personagens. Meu papel já tinha acabado. E por que você deixou o Rio, então? Porque eu era muito menino para fazer papel de adulto e muito grande para fazer papel de menino. E eu tinha brigado com meu padrasto, que era uma pessoa não muito agradável, e saí de casa, com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha dinheiro, fazia uns bicos e não dava para me sustentar. Eu lembro da minha última moeda no bar para tomar um café com leite, pão e manteiga, não tinha mais nada. Quem me salvava era a minha avó, que eu sempre visitava, ela adorava, ela, como toda mãe judia, adora ver as pessoas comendo, né? Servir comida.
E eu estava sempre lá porque era a minha salvação. E aí a minha madrinha disse, olha, a irmã dela morava em Belo Horizonte, estava indo muito bem, o marido dela era arquiteto, disse, por que você não vai para lá e trabalha com ele? Foi assim que eu fui para Minas. E eu ia até para largar o teatro, mas aí apareceu um cartazinho dizendo Bolsa de Estudos para o Teatro Universitário. Imagina, eu com a mão na frente e outra atrás, tinha uma bolsa de estudos ainda para fazer teatro. E aí eu entrei, né, ganhei o concurso e comecei a frequentar o Teatro Universitário de lá durante um bom tempo. Mas uma pessoa que tem essa postura, não é que essa postura nasceu assim, de repente, da noite para o dia. Você sempre foi um homem preocupado com essa largueza de alma. E você enfrentou e viveu na pele a ditadura militar e teve realmente problemas. Agora, na montagem dos fuzis da senhora Carrár e também no episódio da música Peixe Vivo, lá de Minas Gerais, conta um pouquinho para a gente desses dois momentos. Pois vamos começar pelo mais engraçado, que é eu estava montando em Minas ainda os fuzis da senhora Carrár de Brecht. Eu dirigia e atuava. E veio a ditadura. E as pessoas disseram assim, você é louco, eles vão te prender. E aí eu já estava com a estreia marcada para a Faculdade de Direito e eu resolvi ir então no Exército. E encontrei um subtenente e disse para ele, olha, estão me dizendo que eu não devo levar a peça, que eu vou ser preso. Mas a peça se passa na Espanha, da Revolução Espanhola, não tem nada a ver com o Brasil. Que ideia maluca é essa? E para minha surpresa, pensando que o subtenente ia dizer, você acha que eu sou idiota? Não, ele virou para mim e disse assim, tudo bem, você leva a peça, mas você vai avisar a plateia todos os dias que essa peça, que isso não é o Brasil, isso se passa na Espanha. E disse, eu juro ao senhor que eu vou fazer isso. E eu, quando eu avisava a plateia, olha, segundo o pedido do segundo Exército e tal, eu quero dizer que essa história se passa na Espanha, não é no Brasil. E era um gargalheiro na plateia. E a segunda história que ela me fala é que com aquela peça, O Minas Gerais, nós fomos levar em Brasília e tinha um trecho que a gente fazia o paralelo entre o passado e o presente, o exílio dos inconfidentes, com o exílio dos políticos brasileiros. E tinha uma carta do Juscelino Kubitschek, que na época era amado pelo Brasil inteiro, por tudo que ele tinha feito, pela simpatia, etc., em que ele falava da tristeza de estar exilado. A gente conseguiu essa carta, e eu falava essa carta na frente para o público, e para que o público reconhecesse de quem era, nós colocávamos atrás um coro cantando Peixe Vivo, que era a música típica dele, que todo mundo sabia, cantou Peixe Vivo é Juscelino. Reconhecia. A censura mandou cortar o Peixe Vivo, porque eles tinham um problema com o Juscelino, que seria inevitavelmente o futuro presidente. E aí a gente não pôde cantar música, mas dava para publicar no jornal que havia sido censurado. Apareceu um grupo de estudantes e perguntou como é que é a cena. E eu disse, eu estou aqui na frente, tem um coro lá atrás, é depois de tal momento e tal. Então, todas as apresentações que nós fizemos em Brasília, nós não cantávamos Peixe Vivo, mas na plateia... Eduardo, vamos começar lá atrás, na tua infância, perguntando sobre uma curiosidade, que você adorava assistir o Grande Teatro Tupi, né? E tem uma história, uma coisa da televisão, era tarde, as crianças não podiam ver. Não era tarde, era à noite, né? O Grande Teatro Tupi era segundas-feiras à noite. E a gente tinha uma televisãozinha de 8 polegadas, a televisão estava chegando no Brasil, de válvula, e meus pais saíam muito, né? Então eles saíam e diziam, mas 8h30 tem que desligar a televisão. E o Grande Teatro Tupi começava às 9h30, mais ou menos assim. E aí eu ficava vendo sentado no parapeito da janela para controlar se eles estavam chegando ou não. E de meia hora eu ia lá e lavava com água gelada, porque a televisão esquentava. E, invariavelmente, a cada 15 dias, a televisão pifava, porque a água entrava por dentro das válvulas e queimava.
E foi assim que eu vi muita coisa do Grande Teatro Tupi, né? Me lembro de ter visto marcante o Vestido de Noiva, com Glauci Rocha, Fernanda Montenegro, Isabel Tereza, né? Esse, então, foi mais demorado, eu começava a ficar angustiado, já vão chegar. E quais foram os atores e atrizes que te marcaram nesse teleteatro? A Fernanda, sem dúvida, né? Fernanda, Natália, Sérgio. E o conjunto, né? Tinha a Zilka Salaberry, que você também deve ter... fazia o Grande Teatro Tupi, fazia o Teatrinho Troll infantil. Né? Norma Bloom. Norma Bloom. Então, era uma pleia de atores fantásticos. Sueli Franco, Glauci. Todo mundo fez o Grande Teatro Tupi no Rio. Aqui em São Paulo era TV de vanguarda, né? Mas no Rio era coordenado pelo Sérgio Brito, o Flávio Rangel dirigia também, o Fernando Torres. E era uma semana estrelava a Natália, na outra Fernanda. E aí, de vez em quando, tinha umas participações, uns convites, Bibi. Enfim, mas eu também não vi tudo. Eu via de vez em quando. Não era todo dia que dava para aplicar esse golpe. Da infância para a juventude, aí você vira nadador. Natação, você é campeão carioca brasileiro sul-americano. Por que você não continuou na natação? Não, isso tem prazo de validade, né? Esporte tem prazo de validade, quer dizer, eu nasci dentro do esporte, né? Eu nasci quase que numa quadra de vôlei. Minha mãe jogou vôlei até 6 meses comigo na barriga. Então, meu pai jogava basquete, minha mãe vôlei, depois meu pai mais velho jogou tênis. Eu vivia dentro de clube, jogava também um monte de esportes e acabei nadando e nem era o esporte da minha escolha, mas deu certo e aí eu fui ficando, aí nadei até os 19 anos mais ou menos. Mas aí tem prazo de validade, eu já estava na faculdade, já queria outras coisas, já queria sair para beber, já queria me divertir um pouco e o esporte tem uma disciplina que não dava. Eduardo, como é que foi o teatro? Como é que ele entrou na tua vida? Qual foi a tua primeira peça que você viu? Que eu vi? Você lembra? Não lembro a primeira peça que eu vi. Eu me lembro do primeiro show que eu vi. O que te bateu? Não, eu gostava muito de cinema, né? E eu me lembro do primeiro show que eu vi foi Brasileiro Profissão Esperança, dirigido pela Bibi Ferreira, com a Maria Bethânia e o Ítalo Rossi, no Teatro Casagrande. E aí eu comecei a ver teatro pelos shows. Eu era muito apaixonado por MPB, fã dos festivais e tudo. Então eu ia ver show de Elis, de Bethânia, de Nara. E aí eram shows em teatro, não eram esses shows horrorosos que tem hoje, que você vê a pessoa por uma telinha a 200 metros de distância. Eram shows em teatros pequenos, teatros de 200, 300, 400 lugares, e dirigidos pelo Fauzi, por Bibi, que eram shows muito teatrais. E aí eu comecei, mais ou menos, a ver teatro. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu vi, talvez tenha sido a sua também, é o rock, né? Hoje é dia de rock, no Teatro Ipanema, que nós fomos assíduos frequentadores. Né? E como curiosidade, quer dizer, seguindo dentro disso, você teve a natação, depois a faculdade, aí você fez economia, depois jornalismo, como é que foi isso? Eu fiz economia, eu entrei na faculdade de economia, mas eu entrei porque eu não sabia o que eu ia fazer na vida, né? Então, eu queria fugir da área técnica, e aí eu fui fazer o colegial com matemática, e fui fazer economia, porque meu pai trabalhava no Banco do Brasil, tinha muitos contatos, seria uma coisa que automaticamente eu poderia estar encaminhado na vida. Mas já no primeiro ano de faculdade, eu fui para a Universiade, a Olimpíada Universitária na Rússia. E quando eu voltei, eu sempre digo isso, o teatro aconteceu por leve instinto. Meus amigos todos voltaram pela Europa, porque a passagem dava direito a voltar por vários países, eu falei, eu tenho que voltar para o Brasil. E se eu não tivesse voltado, eu não teria feito teatro, porque a minha turma estava fazendo uma peça para o final de ano. Inclusive a Doris, irmã da Denise, fazia, né? E foi por isso que eu entrei, por acaso, não pensava em nada daquilo. Eu brincava com uma câmera de Super 8, eu queria brincar de cinema. E aí, no segundo ano da faculdade, eu me vi lendo um livro do Mário Henrique Simons na praia, estudando na praia. E eu falei assim, eu não vou aguentar isso não. E aí mudei para jornalismo, mas já estava assim com a cabeça de fazer teatro.
escrava, mesma coisa de sempre, escravo, né? Lutando, brigando, fugindo. O filme foi para Veneza, mas aí a Veracruz não sabia vender filmes, por isso ela acabou. Ele não mandou ninguém acompanhando o filme. Eu soube que eu estava concorrendo, porque tinha uma amiga que trabalhava no escritório, do Dr. Frank Zampari, e ela chegou um telegrama, ela leu, foi correndo lá em casa, dizer que eu estava com outra coisa. Não falaram nada, ninguém falou nada. Deixe de palmada, sua negrinha. Ele não é melhor do que eu. Logo à noite eu venho te buscar. Ela fez Se a Moça, e eu estava na Europa, eu estava lá no Cassino de Veneza, e ao mesmo tempo havia um festival, né? E a Ruth não estava, ela não foi. Ninguém no Brasil foi lá, né? Mas aí tem uma sequência, que é uma sequência inesquecível, que ele está sendo chicoteado lá de fora do tronco. E a câmera vem com a Ruth dentro da igreja. Não deixe de fazer isso, José. Não deixe de fazer isso. Meus irmãos, vamos todos pedir perdão a Deus pelo pecado caído. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Redentor meu. Quase ganhei o prêmio por causa da cena da igreja, que a cena eu gosto muito. Agora Tom Penny também foi um diretor. Minha moça, me ajude. A ordem é taxativa, até o cair do sol. A responsabilidade é do senhor. E eu assumo a responsabilidade. Ela chega lá, se debruça sobre o cara, chora sobre o cara, e é uma cena de uma força terrível. Foi um grande papel maravilhoso. O cuidado que Tom Penny teve na minha cena, que é a melhor cena do filme. Que a plateia aplaudiu esta cena durante pelo menos 5 minutos. E isso foi um grande momento da vida que ela não viveu, mas viveu, porque era ela que estava lá, né? E eu concorri com o Leão de Veneza com uma das grandes estrelas da época, que eram Michelle Morgan, Katharine Hepburn, eram várias atrizes, assim, Lillian Palmer. E elas eram as grandes estrelas e eu, primeiros papéis, o meu papel era coadjuvante. Ela foi indicada para o Festival de Veneza, né, num papel de coadjuvante, e foi a primeira atriz brasileira, não é atriz negra não, a primeira atriz brasileira a disputar um prêmio internacional num festival da grandeza que era, especialmente naquele período que era o Festival de Veneza. E quase ela ganha o prêmio de melhor coadjuvante. Eu sempre conto isso, porque eu estava lá, eu vi. Você vai com eles. Você já é um homem, meu filho. Vá. Vamos, Jesuíno. Vamos, Jesuíno. A gente já se conhecia
também porque meu pai me levava para assistir os ensaios do Teatro Experimental do Negro, do Abdias, né? Então, eu via todos aqueles artistas negros e, na época, a arte no Rio estava efervescente, né? Uma vez nós fizemos um espetáculo de poesias, eram 10 vozes. Nós não podíamos fazer, né, entre os poemas de Castro Alves e outros e tal, tinha o de Solano Trindade, que não podemos fazer porque a censura não deixou. É porque ele era comunista. Ele morava em Caxias e vinha... Na época não tinha trem elétrico, era aquele trem que nós chamamos Maria Fumaça. E ele vinha para o trabalho de Caxias, morava em Caxias, vinha todo dia. Então ele fez o poema, que eu acho lindo. O trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. E o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Baixo de Pina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos. Bom Sucesso, Triagem, Mauá, o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando ia parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar. Você começou fazendo documentários, né? Isso. O Cândido Portinari, Liberdade de Imprensa, que, aliás, é um documentário belíssimo. E parece que você carrega um pouco essa veia de documentarista na tua obra, né? Tem sempre um documento ali em algum lugar. O que o documentário te proporciona que a ficção não proporciona? Eu não sei, porque eu trabalho com as duas coisas. E nas duas coisas você vai ver, no documentário você vai ver elementos da ficção e na ficção você vai ver elementos documentários. Então, por exemplo, no filme mais famoso lá, que é O Homem que Virou Suco, eu filmei O Homem que Virou Suco, o Alan lembra disso, filmei com uma câmera na mão, 16 milímetros, que é a bitola que a gente usava para fazer o documentário, que corresponde a uma mini DV hoje. Por quê? Porque é uma câmera que você anda com ela, entra dentro do carro, abre uma janela, pula a janela com ela, entra num buraco, no beco e tal. É uma câmera de movimento mesmo e tal, né? Aí eu continuei ligado ao movimento universitário e a ditadura tinha criado, em 67, a lei da imprensa. Aí eu consegui do movimento universitário, meu querido Zé Arantes, que era presidente do Grêmio da Filosofia, e dinheiro para filmar. É um dinheiro mínimo, assim, para poder comprar negativo, revelar, montar e tal. E com esse dinheiro eu fiz o Liberal de Imprensa, que eu não sei se não é o primeiro filme, assim, de embate mesmo com a ditadura. Se não for o primeiro, é um dos primeiros filmes, 67. E que foi apreendido logo em seguida, porque ele ia ser distribuído pelo movimento universitário, feito em 67, aí em maio de 68 houve o congresso de Biúna, congresso da UNE, e o exército invadiu e apreendeu o filme, e o filme ficou proibido. Então, a carreira dele foi curta, mas felizmente, aí tinha cópia clandestina. E muita gente da área de cinema viu filmes críticos, Jean-Claude Bernardet, o crítico do Rio lá, o Avelar, os críticos principais nossos viram o filme. E aí o filme ganhou muito prestígio, inclusive com a alcunha do cinema de intervenção, que é onde eu dizia o seguinte, que o papel do documentário é de revelar, não é de documentar, é de revelar. Porque por trás do que a realidade nos apresenta, daquela aparência da realidade, se você filmar isso, você não está filmando nada. Você está filmando nada, porque está tudo escondido. Então, o papel do documentário era revelar coisas. Então, a minha presença tinha uma importância grande, porque a minha presença dizia para as pessoas:
o que vocês vão falar vai estar sendo gravado e passado para o público. Vamos ver quem foi que gravou um depoimento, uma mensagem para você, justamente sobre esse trabalho, liberdade de imprensa. Ô, João Batista, estou dando um depoimento para uma homenagem que está sendo preparada em torno de você. Eu vou apenas escolher um ponto que eu acho essencial e marcante. É, nos anos 60, o aparecimento do teu filme Liberdade de Imprensa. Ele aparece no momento em que há um grande questionamento sobre o cinema documentário e também sobre a realidade. E você mantinha determinados métodos tradicionais, como a entrevista, etc., mas se inseriu uma coisa inovadora, que foi alterar a realidade para filmá-la. O que, evidentemente, era assim, um pecado no mundo do documentário da época. Essa alteração você fez da forma seguinte: perto de uma banca de jornal, você deu a transeuntes uns textos para ler, e depois você fez uma entrevista com eles a respeito do que eles tinham lido. Você leu o texto, o que você achou? Eu achei que, falando aqui do livro, esse livro está acusando a revista Ação Democrática por ela... Evidentemente, isto era um verdadeiro horror e havia um certo fetichismo, um certo não grande fetichismo, inclusive, da realidade na época. E você disse, na época, me lembro muito bem, mas nós não queremos mudar a realidade, então, se queremos mudar a realidade, vamos começar a mudar a realidade diante da câmera. João, Jean-Claude, desculpa, me emociona muito, porque é uma pessoa de uma generosidade, de uma capacidade de análise, de um amor ao cinema assim, muito grande. Ele é uma pessoa muito importante na minha formação. Então, abração, Jean-Claude. Você não trabalhou uma época na Biblioteca Maria de Andrade? Não. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, trabalhei. Porque a partir dos 8, eu fui para o ginásio e já por conta da minha tia-avó no Rio de Janeiro, que me levava em teatros, eu comecei a achar que aquilo era o meu mundo. Com 10 anos, eu estava vendo a Bibi Ferreira e o Paulo Autran em My Fair Lady, e a minha tia-avó disse que eu teria dito a ela no intervalo, apontando o palco: é aquilo que eu quero fazer. Então, aos 10 anos, eu já sabia que eu queria fazer aquilo. Então, quando eu entrei no ginásio, eu fundei um grupo de teatro. Quando eu entrei no colegial, eu fundei um grupo de teatro, porque a professora de português se interessou por teatro e dava teatro, e eu fundei. E eu morava em frente à Biblioteca Monteiro Lobato, na Cesário Mota, na Vila Buarque, em São Paulo. Eu entrei na biblioteca para estudar ou para pesquisar algum livro, e eu vi assim: precisa-se de atores para a peça O Fantasma Camarada. Ah, mas eu nem entrei na biblioteca circulante, eu já fui direto para aquele lugar e falei assim, eu queria ser... E ali eu comecei como ator de teatro e acabei por dirigir esse grupo durante muitos anos depois. Caruso, nós temos vários depoimentos gravados para você. E o primeiro deles é de alguém que compartilhou contigo esses momentos aí na Biblioteca Monteiro Lobato. Vamos ver quem é. Oi, Iruzo. Você viu só onde é que eu tô? Biblioteca Monteiro Lobato. Que saudade, né? Quantas vezes a gente entrou aqui em algazarra, né? Porque a gente ia começar o nosso trabalho, ensaio do Timol. Agora eu vou te mostrar um móvel que você se lembra com toda certeza. A mesa.
a mesa de Monteiro Lobato, onde você começou a sua vida de dramaturgo aqui no Timol, escrevendo nessa mesa com essa boa inspiração que a gente tem. E agora tem um outro lugar aqui que quem não esteve no Timol não passou. E quem esteve, com certeza, passou por esse portal. E eu me lembro, Luso, que uma vez eu bati aqui na porta junto com a minha irmã Débora e uma amiga, Thelma, e você abriu e a gente falou, a gente queria fazer teatro. Isso foi em 72. E você deixou, hein? A gente entrou, nosso auditório, e aqui eu fiquei 8 anos, dos meus 12 aos 19 anos, um final de infância, começo de adolescência, e foi aqui que eu escolhi fazer teatro, pelas tuas mãos, né? Você escreveu um monte de peça pra gente, e uma delas, Uma Noite Encantada, você levou para o teatro profissional e foi quando eu estreei no teatro profissional. E tem uma outra lembrança que talvez você não saiba, quanto ela era importante pra gente. A gente sentava aqui na beira do palco e aqui já vinha a primeira fileira da plateia. E a emoção, quando você chegava com um novo texto que você tinha escrito pra gente, isso é um absurdo, Russo, é um absurdo. Era muito bom a gente ler, conhecer a nova história, ficar desejando esse personagem, aquele, se bem que você já sabia para quem era, você já tinha escrito para cada um de nós com maior carinho. E eu acho que é isso, esse foi o embrião, né, de uma carreira linda, de ator, diretor, dramaturgo, produtor. Muito sucesso, Russo, sempre, muitas felicidades. E obrigada, obrigada por tudo, obrigada aqui ao Timol. Um beijão para você. Tudo começou ali. Tudo começou ali mesmo. Ali começou tudo. O ator, o autor, o diretor. Você não queria muito ser advogado, né? Como é que você foi parar na faculdade de Direito do Largo São Francisco? Porque na época a profissão de ator não era regulamentada. Isso foi em 1973, a regulamentação da profissão só aconteceu em 78. E meu pai, muito preocupado com o meu futuro, disse que a profissão de artista era uma profissão instável, e continua sendo até hoje, bastante instável. E aí eu entrei na faculdade de Direito, passei na São Francisco, faculdade mais importante naquele momento. Aí eu entrei no centro acadêmico e disse assim, hoje à noite ensaio do teatro do 11 de agosto, que era o Centro Acadêmico 11 de agosto. Ah, mas aí eu fiquei, não liguei, não tinha celular, para casa, fiquei, quando acabou a última aula, continuei lá, entrei. Falei assim, aqui é o teatro, eu queria fazer teatro. Aí cheguei em casa tardíssimo, meu pai falou assim, nossa, não acabou a aula essa hora? Eu falei, não, teve... E como é que foi o primeiro dia de aula? Eu falei assim, ótimo, me matriculei no teatro do Centro Acadêmico 11 de agosto. E esse teatro do 11 de agosto, deu tudo certo? Ou teve algum problema com a polícia? Ixi. Você quase foi preso? Como é que é essa história? Nossa Senhora! Teatro 11 de agosto é o seguinte, não se esqueçam, 1972, plena ditadura militar, o Teatro 11 de agosto eram peças escritas e dirigidas pelo Edibal Pivetta, que era um advogado de preso político. Na época de ser advogado de preso político, é quase uma sentença de morte, né? E ele tinha um pseudônimo de César Vieira, e ele era o diretor e o autor das peças, que eram peças extremamente políticas, onde a gente, através de metáforas, falava as coisas que a gente gostaria de falar. E começamos a fazer a peça em vilas operárias, enfim, galpões, e um dia baixou a polícia. Mas nesse dia que baixou a polícia, e a peça era política pra cacete, eu estava gripado, falei, gente, desculpa, eu não estou bem, eu vou para casa. Não, vai para casa, porque a gente acabava o espetáculo, todo mundo recolhia cenário, figurino, punha na Kombi. E aí eu fui para casa. Fui para casa, no dia seguinte eu ligo para o escritório do Ayrton Soares, que foi político, fundador do PT, e eu digo assim, oi, eu queria saber o próximo espetáculo onde é. Aonde você está? Eu falei, eu estou aqui em casa.
Estão todos presos, você não foi. Eu falei, presos? Saí do grupo. Eu não queria ser preso, eu queria ser ator. Eu não queria ser preso, eu queria fazer teatro. Claro que eu queria fazer também teatro político, também. Mas eu não queria fazer só aquilo. Saí do grupo, sim. Não me envergonho de dizer isso, porque naquele momento eu tive muito medo. Nós estávamos vivendo uma época de muita repressão. Eu tinha 18 anos de idade. Eu não ia dar a cara e o corpo, na época, a tapa. É lógico. A tortura, né? Seria a mais tortura, vamos falar sério. Então, assim, para escapar da tortura e tal. Mas aí você foi para o teatro profissional. Finalmente chegou no profissional. Qual foi a tua estreia no teatro profissional? Uma tragédia. Então. Uma tragédia, eu tinha que entrar e falar assim, ó Atahualpa, rei dos Incas. E era um Inca que estava ali, o Lorival Pires, com uma peruquinha. Ele era o Atahualpa, rei dos Incas. E eu falava, eu era um espanhol, eu falava, ó Atahualpa, rei dos Incas, venho em nome de Henrique IV de Espanha e Áustria. E eu entrei e falei, ó Henrique IV de Espanha e Áustria, venho e vou. E saí. Fui embora. Era uma peça chamada O Carrasco do Sol, do Peter Schaffer, dirigido pela Madalena Nicol, no Teatro Anchieta. Foi a minha estreia. Terrível. Por hoje é só. Até a semana que vem com mais uma seleção dos melhores momentos do Persona em Foco de 2018. Até lá!